Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos começar nosso culto de adoração a Deus. Vamos acalmando nosso coração aí nossa mente para entregar a Deus um culto bom, ótimo, que agrade Ele. O Senhor convoca a sua igreja a externar sua gratidão. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus 9. Capítulo 9, versículo 10 a 13. Que diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Esse momento, irmãos, que nós agradecemos, exaltamos o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos orar agradecendo a tudo, porque tudo é dele, né? Tudo vem dele, Ele criou tudo e por isso nós somos gratos. Vamos agradecer. Ó Deus, nós somos muito, imensamente gratos, Deus, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Deus, pelo simples fato de nós podermos estar aqui hoje reunidos, esperando o ar que Tu nos deste, Deus. Todas as coisas foram feitas por Ti. E por isso somos gratos, Deus. Agradecemos também a nossa igreja de Sapiranga, a pastor Hamilton, seus presbíteros que sempre têm se empenhado vindo aqui, dando uma força para nós. E por acreditar nessa pregação do Teu verdadeiro evangelho aqui em Taquara, Deus. Sabemos que muitas igrejas pregam por aí, mas a Tua palavra testifica que nós pregamos o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus nós agradecemos por esse dia maravilhoso que Tu nos deste. Muitas pessoas gostariam de estar aqui hoje e não podem, por vários motivos, até por não quererem. Mas nós, como cristãos, sabemos que devemos estar aqui Te louvando, Te adorando e assim mesmo sendo gratos por tudo que Tu tem feito na nossa vida, reconhecendo a Tua grandeza. Assim nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar um hino, irmão, 132.
Senhor convoca a sua igreja a confessar os seus pecados. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Salmos 34. Salmos capítulo 34, do versículo 15 ao 18. Que diz assim: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os acusa e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Agora, irmãos, é o momento de nós confessar nossos pecados a Deus. Eu peço que por alguns instantes cada um curve sua cabeça e peça perdão pelos seus pecados individualmente. Logo após eu peço para a irmã Nádia para orar pelos nossos pecados, quebrando o silêncio. Oremos. O Senhor convoca a sua igreja a louvar seu santo nome. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Jeremias, capítulo 17, dos versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Agora é o momento, irmãos, de nós trazer os cânticos congregacionais e o momento de nós trazer nossos dízimos e ofertas, aqueles que vieram preparados, sempre lembrando que isso é um compromisso dos membros da igreja e os visitantes são livres disso. A igreja pode ficar de pé? Senhor,
Vamos cantar e aprender o que Deus fez a sua
nós somos mais uma vez gratos pelos dízimos e ofertas prestados aqui na tua casa, Deus. Sempre sabendo, Deus, que o Senhor é que provê nas nossas vidas, Deus. E nós agradecemos a cada um que tem me ajudado nessa obra, Deus. E te pedimos que tu vai à frente já do conselho da igreja, que esses dízimos e ofertas possam ser plantados na tua obra da melhor maneira. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor convoca a sua igreja a ouvir a sua voz. Vamos abrir novamente em Atos 10. 33, só a parte B. Que diz assim: Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi lhe ordenado da parte do Senhor. Agora é a hora irmãos, que Deus fala conosco. Então vamos pedir para o nosso presbítero Rafael trazer a mensagem. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Vamos seguir na nossa exposição no Evangelho de João. Convido os irmãos para abrirmos o capítulo 5. Versículos de 10 a 18. João 5, versículos 10 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai Celeste, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. A tua palavra está aberta mais uma vez entre nós e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, para entendermos um pouco mais da tua palavra, de temas tão importantes aqui nesta passagem, Senhor. Ser com teu povo aqui presente, com todos aqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos semana passada, dos versículos de 1 a 9, a cura de um paralítico. Foi o terceiro sinal que o apóstolo João registrou do nosso mestre. O Senhor Jesus deu a ordem para esse enfermo paralítico levantar. Ele estava assim há 38 anos e tinha uma esperança que poderia ser curado ao entrar no tanque. O Senhor Jesus deu a ordem para esse homem se viu curado e levantou, e o Senhor Jesus falou para ele: toma o teu leito, toma a tua cama, ou em nossas palavras, o teu colchonete, onde ele descansava, toma o teu leito e anda. E o versículo 9 termina com uma informação muito importante. João faz questão de falar isso. Aquele dia era sábado. Aquele dia era um dia muito importante. E o texto pode dar a entender, meus irmãos, o Senhor Jesus ele fez questão de curar esse homem no sábado, e ele deu a ordem para esse homem: toma o teu leito
e anda. E logo após nós vamos ver que esse homem, ele foi confrontado pelos os líderes religiosos. O que você está fazendo é errado. Então nós precisamos examinar com calma para ver se o Senhor Jesus quebrou o mandamento do sábado. O Senhor Jesus fez esse homem pecar ao falar para ele carregar o leito. Então veremos mais ou menos isso, irmãos. Dos versículos 10 a 18 nós vemos muitas vezes a palavra sábado. Então é algo para nós ficarmos atentos. E o versículo 9 terminou com essa informação. Quando a Bíblia usa o termo sábado, essa expressão hebraica chamada sabá, ela não significa um dia da semana específico. Ela não significa o nosso sábado, que é depois da sexta-feira. Quando a Bíblia usa esse termo sabá, ela usa para descrever um tipo de descanso, um dia de descanso, um dia de repouso, um dia que você se ausenta do seu trabalho ordinário, do seu trabalho normal. Então essa é a ideia do sabá, que vem antes da lei, antes dos 10 mandamentos. Vem quando Deus criou todas as coisas e descansou depois de tudo isso. Então para nós cristãos protestantes, nós não temos tempo aqui para detalhar tudo, deveria ser um estudo, mas o sábado para nós, meus irmãos, é o domingo, é o dia de hoje. Nós cremos, por que isso? Porque foi no domingo que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos, apareceu a Maria Madalena. Foi no domingo, em Atos 2, no Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado. Os apóstolos e a igreja primitiva, eles guardavam com distinção o primeiro dia da semana. Então, após o Senhor Jesus realizar toda a sua obra, nós cremos que o sábado do Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo realizou a obra e agora a igreja primitiva, em Atos 20 nós vemos isso, em 1 Coríntios 16, eles se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. Então, para nós e para muitas denominações, o nosso sábado, o nosso sabá, o dia do descanso é o domingo. É muito importante detalharmos isso. Então, olhando para o texto, meus irmãos, dos versículos 10 a 13, nós vemos aqui o início de um conflito. E aqui o primeiro diálogo da nossa passagem é entre o homem curado, o ex-paralítico, e os judeus. O Senhor Jesus tinha se retirado, a passagem fala, porque ali havia muita gente, e Cristo sabia que não era a sua hora, então ele evitava tumultos, confusões. Então, o conflito começa porque os judeus, eles viram esse homem, ex-paralítico, carregando o seu leito. E eles protestaram dizendo: hoje é sábado, não te é lícito carregar o seu leito. Você está descumprindo a lei, você não pode fazer mudanças. A lei dos judeus falava: você não podia no dia de sábado, no dia separado para adorar o Senhor, o dia separado para você ter um serviço espiritual, se dedicar às coisas de Deus, não era permitido você fazer mudanças de uma casa para outra. Não era o dia ideal. Então o que esses judeus interpretaram? Esse homem, quase como um mendigo, que está agora curado, ele está fazendo uma mudança, ele está carregando o seu leito. Então eles protestaram. Eles viram um homem andando, saudável, curado, totalmente diferente. E qual foi a reação desses homens? Qual foi a reação desses conterrâneos dele? Somente protesto. É muito interessante o que o texto destaca, meus irmãos. Não há nenhum louvor, não há alguma gratidão a Deus. Os homens simplesmente olharam aquele homem que certamente eles conheciam. Esse homem estava há 38 anos enfermo e eles simplesmente protestaram. Na região aqui de Taquara, na região do vale aqui, eu creio que não se vê tantos pedintes, tantos mendigos nas sinaleiras como nós vemos na região metropolitana. Em Canoas, por exemplo, é impressionante. Os principais semáforos mais demorados, você sempre encontra as mesmas pessoas ali pedindo dinheiro, alguns enfermos, alguns sofrendo por vício de droga. E certamente, meus irmãos, essas pessoas, com o tempo, você grava o rosto delas. Você se identifica, inclusive, com elas. Você pode, inclusive, falar ou ajudar. Mas imagine agora um morador dessas grandes cidades e, do dia para o outro, ele encontra um morador de rua, alguém enfermo,
e do nada ele olha e essa pessoa está totalmente diferente. Essa pessoa está sã, está saudável, não está embriagada. Com certeza, meus irmãos, a reação dessa pessoa, não precisando ser alguém tão piedoso, com o mínimo de afeição, ela ficaria surpresa, mas ela também ficaria muito feliz por ver uma pessoa restaurada, uma pessoa melhor. E se for crente, ela louvaria a Deus por tamanha transformação. Não foi o que aconteceu aqui com os judeus. Não há alegria, não há louvor, mas somente críticas, protesto. Isso nos mostra um pouco com quem o Senhor Jesus estava lidando. Como que eram esses fariseus? Assim eles eram, meus irmãos. Eles achavam que estavam agradando a Deus, mas faltava misericórdia. Eles pensavam muito mais em si mesmos. Faltava compaixão, faltava bondade. Eles inventavam, inclusive, tradições, não para o bem do ser humano, mas para o bem deles próprios. E é isso que o Senhor Jesus veio combater também. Então nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com ideias, com costumes que nos afastam das pessoas, com coisas que a Bíblia nunca disse, mas com tradições que nos deixam arrogantes, orgulhosos, soberbos, inclusive olhando de cima para baixo para as demais pessoas. Tomamos cuidado, meus irmãos, com prioridades que não glorificam a Deus, fazendo-nos parecer zelosos, mas distante de Deus. Então seguimos, meus irmãos. O quarto mandamento dos 10 mandamentos nos diz assim, está lá em Êxodo 20, falando sobre o guardar o dia do Senhor. Assim diz a palavra: lembra-te do dia de sábado, palavra de Deus, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui está o mandamento do sábado, de guardar o dia do Senhor, o 4º mandamento. E a lei sobre o sábado, meus irmãos, em Deuteronômio, detalhada, ela ensina que não era permitido, como eu comentei, fazer mudanças neste dia, pois era um tempo de descanso, era um tempo reservado para o culto. Logo, aqueles judeus viram isso e já interpretaram que aquele homem estava quebrando a lei. O sábado, ele vem de uma ordenança de Deus. E qual é o propósito do sábado? Para que o sábado foi criado por Deus? O Dr. Van Groningen, um teólogo muito conhecido no nosso meio, ele tem um artigo chamado O Sábado no Antigo Testamento, tempo para o Senhor, tempo para a alegria nele. E ele fala assim, abre aspas, a proibição do trabalho visava fortalecer essa alegria no Senhor. As pessoas não podiam celebrar diante do Senhor enquanto estivessem ocupadas com o trabalho diário, que também o glorifica. Como acontece com as crianças nos nossos dias, Israel tinha de aprender como poderia alegrar-se no Senhor da melhor maneira possível. A ordem de repousar do trabalho era um chamado à alegria e o contentamento. Todavia, é bom lembrar que o chamado para o repouso não significava que se devia negligenciar os animais e o próximo, ou mesmo o próprio corpo. Então, o sábado foi criado, como o Senhor Jesus fala, para o homem, para o bem do ser humano, para o bem do homem e da mulher. O sábado foi criado para nos alegrarmos, descansarmos e principalmente nos alegrarmos no nosso Deus, para termos mais tempo nisso, porque a nossa semana, os nossos trabalhos, muitas vezes a gente não consegue isso, tanta forma. Mas o teólogo fala, todavia é bom lembrar que nós não devemos negligenciar o cuidado com o próximo, o cuidado inclusive com o nosso corpo. Então o Senhor Jesus disse isso. O sábado é um auxílio ao ser humano, meus irmãos. É um consolo, uma alegria. E não um fardo, como boa parte dos judeus transformaram ele. Um fardo, um dia não de alegria, mas um dia de tristeza. Um dia, inclusive, que você não podia fazer praticamente nada. E não usar praticamente nada. Então, o sábado estava deturpado, o dia do descanso. E o Senhor Jesus veio para mudar isso. Eles fizeram da lei
um fim em si mesma. Quando o homem respondeu quem o tinha curado, os judeus não se impressionaram com o milagre, mas eles foram atrás do Senhor Jesus para o perseguir. Eles eram totalmente legalistas, meus irmãos. O que é o legalismo? E ninguém de nós está livre disso. O legalismo é quando você ama mais a lei do que o próprio Deus. Se a gente pudesse resumir o legalismo, você ama mais a lei, se preocupa mais com a lei, com os detalhes da lei, ressalta mais a lei do que o próprio Deus. E o legalista usa a lei para benefício próprio, para se exaltar, para ser visto diante dos homens. O legalista ama mais a si e esquece de Deus e do próximo. Então, tomemos cuidado, meus irmãos, com o legalismo. Todos nós não estamos livres de usar a lei de Deus, que é para o nosso bem, em benefício próprio. A lei jamais foi feita para exaltar o ser humano. A lei foi criada para mostrar a nossa maldade. Se a gente não tivesse pecado, tentação, a lei não seria necessária. Então a lei jamais foi criada para o ser humano se orgulhar, para o ser humano usar em benefício próprio. Os legalistas fazem isso. Neemias capítulo 13, versículo 15, nós vemos mais um protesto de Neemias, mas agora um protesto válido. Olha só o que aconteceu na época de Neemias, abre aspas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesses dias. Neemias foi correto e zeloso. O que aconteceu aqui? Ele não viu como os judeus viram um homem, 38 anos sofrendo, um homem miserável, carregando o seu colchonete na sua cama. Ele não estava fazendo mudança, Neemias, ele viu judeus trabalhando no sábado para lucrarem. E no domingo, meus irmãos, no dia do Senhor, nós não devemos fazer nada para ganhar dinheiro. O nosso trabalho no domingo é um trabalho muito superior ao trabalho que nós temos durante a semana. É um trabalho muito mais importante, mas é um trabalho que não nos dá lucro financeiro. E Neemias viu esses judeus carregando vinho, uvas, figos, toda sorte de cargas, trazendo para Jerusalém para quê? Para venderem, para terem lucro. Então Neemias protestou aqui da forma correta, como um servo de Deus e uma serva de Deus devem fazer, tendo zelo pela palavra dele. Então o sábado não foi feito para ganhar dinheiro, mas não quer dizer que nós não devemos fazer nada no sábado. Além de cultuar a Deus e se alegrar nele, nós devemos priorizar as obras de necessidade. É o dia ideal, meus irmãos, para nós visitarmos enfermos, para nós visitarmos pessoas que precisam de uma visita, pessoas que estão solitárias, pessoas que precisam de serem ouvidas. O sábado foi feito para isso também, o domingo. Em Mateus capítulo 12, nós temos a história de um homem que tinha a mão ressequida. Diz assim, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, os fariseus, queriam acusar o Senhor Jesus, eles perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que o Senhor Jesus respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-o dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, olha o ponto que chegou a interpretação desses homens sobre o sábado. Estava ali um homem doente, enfermo, e eles queriam acusar o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus curasse o homem, Jesus curou, que Jesus estava quebrando o mandamento, porque não podia fazer nenhum trabalho. Mas o sábado, o domingo, para nós podemos fazer obras de misericórdia, irmãos. Imagina, um animal seu passando necessidade, caiu num buraco, e você vai esperar a segunda-feira para ajudar o animal? Se você está vindo para a igreja e você vê uma pessoa, um motoqueiro foi atropelado, e você vê que você é o único que pode ajudá-lo naquele momento, dando uma assistência, ligando para a ambulância, você, como nós vemos na parábola do bom samaritano, você é responsável por ajudar aquela pessoa.
Agora você vai falar, não posso ajudar porque é o domingo. Então não, no domingo é lícito fazer o bem, é lícito fazer obras de misericórdia, visitar pessoas, visitar irmãos da igreja. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, irmãos. É um dia alegre, um dia de descanso, prazer, mas para os judeus, eles estavam fazendo com que para as pessoas aquele dia fosse um dia de fardo, um dia de sofrimento, em que praticamente você não podia fazer nada, você ficava só no ócio, somente descansando. Capítulo 21 da nossa confissão de fé, ele diz que devemos no domingo, dia do Senhor, ocupar todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto, e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então o nosso mestre, ao curar esse paralítico num sábado, num domingo, e pedir para esse homem levar os seus pertences, o Senhor Jesus não quebrou a lei. No versículo 14, meus irmãos, nós temos aqui agora outro encontro. Após os judeus falarem com esse paralítico, protestarem e revelarem como eles criam a respeito do sábado, agora o diálogo é do Senhor Jesus com o homem. Versículo 14 diz: mais tarde, no mesmo dia, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o homem ali no templo, e o Senhor Jesus vai atrás dele. O homem estava ali no templo, finalmente ele podia estar lá, pois quando ele era enfermo, ele não podia estar no templo. Então, ele estava lá, e o mestre traz um conselho a ele. O Senhor Jesus fala: já que você está curado, não retroceda na sua vida. A sua vida melhorou, você foi abençoado por Deus. Não retroceda, não peques mais, para quê? Para que não te suceda coisa pior. Aqui é a Bíblia, meus irmãos. Eu creio que nós não podemos afirmar qual foi o pecado específico deste homem. Eu acredito que nós não podemos falar que esse homem estava há 38 anos em pecado e foi por isso que ele passou tanto tempo paralítico. Eu não acredito nisso. Nós não temos como afirmar 100% isso, o texto. Mas nós sabemos que existem bênçãos para a obediência e existem maldições para a desobediência. Deuteronômio 28 fala isso. Deuteronômio traz uma lista de quando se você for obediente, Israel, ali Deus está falando com o povo de Deus, o Israel invisível, para a igreja. Se você fizer isso, se você guardar os meus mandamentos, eu vou te abençoar. Então existem. A Bíblia fala que existe bênção para quem é obediente, e depois em Deuteronômio mesmo fala das maldições para aqueles que pecarem e abandonarem o Senhor. Paulo fala em Corinto que muitos, por estarem participando da ceia do Senhor de forma indigna, Paulo fala que muitos estavam fracos, doentes, e inclusive morriam. Ele usa o termo dormem. Então Paulo fala: vocês estão fazendo a ceia do Senhor, estão profanando. Muitos de vocês, por isso, vocês estão fracos, doentes, inclusive morrendo. Então a gente sabe, meus irmãos, Deus recompensa um justo e não deixa inocente o pecado, o culpado. Porém, também vemos que alguém, mesmo sem um pecado específico ou em desobediência, sofre. O justo pode sofrer mesmo não estando em pecado. Jó é um exemplo claro disso. Jó, ele sofreu muito, mas nós não vemos nenhum pecado grave dele. Então, não sabemos exatamente se esse homem estava há 38 anos por causa de um pecado, mas o Senhor Jesus dá uma exortação a ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Segue a tua vida diante de Deus, já que você está aqui no templo. Os versículos 15 a 18, meus irmãos, para finalizar. Agora nós temos mais diálogos. O homem, ele voltou a encontrar os judeus. E o que o homem fez? Ele dedurou o Senhor Jesus. Versículo 15. O homem retirou-se dali. Mais uma vez não vemos, nós falamos domingo passado, nenhuma ideia dele agradecer o Senhor, dele se dobrar, nada. João não falou isso. Versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então ele, entre aspas, dedurou o Senhor Jesus, entregou: foi
foi Jesus. A culpa não foi minha, eu estou... E assim, o último encontro da nossa passagem é entre o Senhor Jesus e os judeus. O que os judeus fizeram ao descobrirem quem tinha curado esse homem, inclusive dado a ordem para o homem levar o leito? Os judeus, eles, versículo 16, perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. E o final do texto diz que eles não só perseguiam, que uma coisa é você ser perseguido, mas eles deram um passo a mais. Eles procuravam matar Jesus, porque Jesus, segundo ele, quebrava o sábado e também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Porque o Senhor Jesus fala no versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o nosso mestre, meus irmãos, ele é livre, ele teve coragem, ele tem autoridade para, mesmo em perseguição, mesmo com pessoas querendo matar, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu preciso fazer a obra pelo qual meu Pai me chamou. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para demonstrar o seu poder, ele veio para ensinar sobre a lei, pois ela é boa para nós. Ele veio para ensinar que há trabalho, entre aspas, no dia do Senhor. Há trabalho para nós no domingo. O domingo não deve ser um dia de ócio, um dia de sofrimento, um dia de tristeza somente, mas para nós é o melhor dia da semana. O Senhor Jesus trabalha e Ele continuará trabalhando, apesar de perseguição, apesar de serem líderes influentes, o nosso mestre é livre, meus irmãos. É interessante que no capítulo 4, o Senhor Jesus, essa já foi pregada aqui pelo presbítero Flamarion, ele, após receber pedido de ajuda do oficial para curar o seu filho, nós vemos como o Senhor Jesus é livre, porque era um homem poderoso, e o que o Senhor Jesus faz? Ele dá uma repreensão para esse homem poderoso da cidade. Ele fala, se vocês não virem sinais, vocês jamais crerão. E aqui, ele traz uma palavra também dura, uma palavra corajosa, e ele continua na sua missão. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso mestre era livre. E nós precisamos também, meus irmãos, ser livres como cristãos, não ser como se a gente falasse a verdade, a gente ficasse preso a algumas pessoas. Isso é muito importante, por exemplo, para um ministro do Evangelho, para um pastor, para um presbítero, mas para todos. Por que um ministro não deve se envolver com política? Se um ministro, se uma autoridade da igreja quer ir para a política, é lícito. Vá para a política, mas deixe o seu mandato. Mas o ministro do Evangelho, assim como Jesus, ele precisa ter liberdade e distância para, inclusive, repreender aqueles que ele está andando perto. Então, quando um crente, ele se vê preso a alguém por dívidas, por favores, nós não seremos livres como o Senhor Jesus. Livres, inclusive, em repreender, em recusar certas ofertas. Então, isso é muito importante. O Senhor Jesus era livre e Ele vai seguir, continuando a sua missão. Deus seja louvado por isso, meus irmãos. Concluindo, portanto, essa passagem, ela nos ensina, mais uma vez, que Jesus é Deus. Ele tem poder para curar, para salvar, e Ele veio nos ensinar para guardar a lei. Como guardar a lei? Ele não quebrou o sábado, Ele não fez com que o homem ex-paralítico quebrasse o sábado. Ele é o Senhor. E eu termino com 3 aplicações, meus irmãos. A primeira, o dia do Senhor não pode ser profanado entre nós. O dia do Senhor, Deus nos deu, por amor, é um dia de descanso. Nós sabemos que existem profissões, principalmente profissões que a pessoa precisa trabalhar domingo. Profissões de necessidade, principalmente hospitais. Mas aqueles que têm o seu trabalho durante a semana, tratem o dia do Senhor como ele deve ser feito.
primeiro para a sua própria alma. O dia do Senhor é um dia especial, é um dia de descanso, é um dia em que você vai buscar mais a Deus, você vai se dedicar às coisas espirituais, um dia que você vai buscar ser mais misericordioso, ajudar as pessoas, seja fazendo uma ligação, seja visitando. Esse é o dia ideal. Que essa igreja, com famílias aqui, eu vejo, meus irmãos, famílias presentes, famílias que domingo após domingo estão aqui. Que Deus continue nos dando essa graça de honrarmos o dia do Senhor. Que seja um dia de alegria para nós, que seja o principal dia para nós, o dia mais esperado da semana. Outra aplicação: Deus recompensa o bem, mas Ele persegue o mal. No versículo 14, como eu li, o Senhor Jesus disse ao homem para que não pecasse, para que não acontecesse coisa pior a ele. E o que é pior do que ficar 38 anos paralítico? A condenação eterna. O que é pior de você passar a vida inteira enfermo, sofrendo? É a condenação eterna. Existem pessoas que são saudáveis a vida inteira, não têm problemas, mas não têm o Senhor. Com certeza aquele que passa por lutas, que passa por doença, ou que é levado antes, mas se ele tem o Senhor, essa pessoa é mais bem-aventurada. Deus recompensa os seus. Deus recompensa os seus fiéis. Há bênçãos para aqueles que são fiéis, para aqueles que guardam a palavra de Deus, meus irmãos. Mas há terríveis caminhos para aqueles que esquecem do Senhor. E por fim, tome cuidado com leis humanas, com coisas que não vêm de Deus, com um legalismo que nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas. Pois, como eu falei, o legalismo nos torna arrogantes e insensíveis. O legalismo, ele faz com que você minta para você mesmo, dizendo que você é bom pela sua própria força, pelo seu próprio braço. E se nós acreditarmos nisso, nós não vamos orar tanto, não vamos clamar tanto, não vamos ir tanto na igreja. Esse é um perigo que todos nós tomamos, né? Principalmente quanto mais vamos crescendo, mais vamos conquistando coisas, mais nós temos a tendência a nos afastarmos do Senhor. Tome cuidado com leis humanas, tome cuidado com o que vemos nas redes sociais. A lei é uma bênção de Deus. O Senhor Jesus falou que Ele não veio para revogar a lei, mas Ele veio para cumprir. A lei é uma bênção. Nós precisamos saber usar da melhor forma. A lei não foi feita para a tristeza, para o mal do homem. Eu termino, meus irmãos, com as palavras do profeta Isaías. Isaías 58, dos versículos 13 a 14. É um capítulo importante sobre o jejum, como que devemos praticar o jejum, mas no final, versículos 13 e 14, o profeta Isaías, ele fala sobre o sábado, e aqui são palavras de Deus. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Há bênçãos para aqueles que guardam o sábado, que guardam o domingo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nos ensina, nos confronta, nos consola. Nós te louvamos por esse momento. Nos ajude, Senhor, a entendermos cada dia mais, e não só entendermos, mas praticarmos. Que o dia do Senhor seja um dia de deleite, um dia de alegria, um dia de serviço, um serviço muito mais elevado do que os nossos serviços ordinários. Ó Deus, nos ajude a cada dia mais sermos como Cristo Jesus, a aprendermos como Ele andou, como Ele se portava, como Ele agia. Nós te louvamos por isso, Senhor.
Desde já aqui oramos pelo nosso café, pelo alimento que o Senhor nos dará, pela comunhão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Teremos o nosso pós-lude e depois breves avisos. Encerramos aqui, meus irmãos, nosso culto público e solene. São todos de casa, então Deus abençoe a todos. Nossos avisos, irmãos, nosso culto, nossa escola dominical às 10h30 e quarta-feira o nosso estudo às 19h30. Estamos terminando o livro de Eclesiastes. Quarta que vem o reverendo amigo vai estar aqui conosco. Então, oremos também pelo seu retorno. Ele chega nesta madrugada em Sapiranga, está voltando de viagem. Temos a família do irmão Galileu também que está viajando, retornando. Então vamos orar por isso. Eu acredito que seriam esses os avisos. Nádia. Sim, obrigado. Semana que vem teremos ceia, mas como é o Dia dos Pais, né? O nosso Junta Panelas vai ficar para o terceiro domingo, então, certinho? Deus abençoe a todos. Vamos tomar um café. Tem moço? Bom?